Gente Servindo Gente é onde você conhece quem faz a visão mundial acontecer. Nos últimos 50 anos, nós hoje estamos com o Thiago Grulha. Uma das melhores coisas que aconteceram nos últimos tempos com a visão mundial foi você ter decidido servir a Deus, servindo as crianças na visão mundial, Grulha. Bem-vindo aqui. E aí a gente começa sempre o seguinte: quem é o Grulha? Mas como você é um pouco famoso, você pode começar a dizer quem você é dentro da visão mundial, dentro da sua vida. E falando sério, muito sério, muito obrigado por tudo que você tem feito até agora pela visão mundial, pelas crianças do Brasil. Pô, eu fico muito honrado, Thiago, de poder contribuir com a visão mundial. E eu diria que na visão mundial e na vida eu sou alguém que escuta. Eu acho que o que me define, e é como eu gosto de me enxergar, é alguém que presta atenção no que está acontecendo ao redor. E essa escuta e essa atenção me ajuda a me sensibilizar com o outro. E com certeza a criança sempre foi um destaque nisso tudo. Antes de ser pai, antes de ter sobrinho, eu já era alguém que gostava de registrar as falas, de prestar atenção nas conversas, de entrar nos mundos imaginários. E hoje poder, com a visão mundial, chegar perto dessas crianças e dizer para elas que elas podem ser crianças, de que o que elas são ajuda o mundo a ser o que deve ser, tem sido uma experiência única e eu louvo a Deus por isso. Legal. Você tem dois momentos assim do seu trabalho artístico, né, que manifesta, pelo menos dois momentos que eu lembro, que eu tenho conhecimento, que manifesta e concretiza essa sua visão sobre a criança e essa visão sobre Jesus e as crianças. Um é Sendo Herói, como que é o nome da música? Super-herói. Super-herói, Sim. Que foi pré-visão mundial, certo? Certo. E tem a outra música que você fez, que foi Sonha Criança. Sonha Criança, que foi na visão mundial, né? Sensacional isso. Conta um pouco aí como é que foi essa super-herói e aí como é que você sai de um super-herói e vai para Sonha Criança? Como é que é? O legal é que elas têm algo bem em comum, porque a Super-Herói eu escrevi durante um culto. O pastor da igreja, meu amigo, disse: Thiago, quando acabar a pregação, quero que você cante uma música. Eu falei: qual? Aquela que vier no seu coração. Mal sabia ele que viria uma música nova. Então, enquanto ele estava pregando, eu ficava ali pensando na pregação, nas aplicações dele. Peguei um papel, comecei a anotar, escrevi a música durante o culto. E quando acabou, ele me chamou e eu subi no teclado ali e pela primeira vez toquei e cantei. E foi uma experiência assim muito marcante, porque eu nunca tinha feito uma música assim, tão espontaneamente e totalmente vinculada na mensagem que eu estava ouvindo. E a Super-Herói, além de ser a minha música mais conhecida, é a minha música que mais se conecta com as crianças, pela ideia do super-herói. Então, foi um presente de Deus. E essa música mais conhecida é do público geral? Geral, a Super-Herói, ela ultrapassou assim as barreiras do ambiente religioso. Assim. Ela é cantada em vários lugares, por várias pessoas e principalmente pessoas que enfrentam uma situação difícil, pessoas que superam algo. Por exemplo, já que você aprofundou, há 3 semanas atrás, mais ou menos, um pouquinho mais, no programa da Patrícia Poeta, o encontro, né, com a Patrícia Poeta, apareceu a história de uma senhora de mais de 70 anos que teve um AVC e por conta do AVC ela ficou com muito medo de ter uma sequela grave e ela começou a buscar força em Deus e orar para que ela pudesse ficar bem. E ela fez meio que um acordo com Deus, que se ela ficasse bem, ela faria algo novo. E ela decidiu aprender a dançar balé. Então, com mais de 70 anos, ela começou a estudar balé e aquilo impactou o bairro dela, impactou a cidade. Ela foi parar na Globo para contar essa história. E depois dela narrar todos os fatos, ela foi dançar uma música. E a música que ela dançou foi a Super-Herói. Uau. Então, a Super-Herói faz isso. Ela é uma canção que não é a trilha sonora de quem se sente o grande campeão do ringue. É a trilha sonora de quem entendeu que é possível viver, que é possível tentar se levantar. E isso acontece com todas as idades. Eu tenho um vídeo que eu guardo com muito carinho de uma criança com limitações físicas, que o sonho dela era dançar. Ela falava para a mãe: eu quero dançar, meu sonho é dançar. E a mãe sabia que ela não podia fazer isso. Até que as garotas da igreja descobriram esse sonho dele e começaram a ensaiar com ele a música Super-Herói. E na hora em que eu canto Com Deus Eu Posso Voar, elas pegam aquele menino, levantam e começam a caminhar pela igreja com ele. Então, caramba, além de dançar, ele voou.
Então a Super-Herói tem sido uma música assim desses testemunhos de gente que se sentiu enxergada, amada, querida e a comunidade fazendo as pessoas irem além dos seus limites. E a Sonha Criança foi lendo o maravilhoso livro que você me deu, do Valdir, Fazendo Teologia de Olho na Criança. Um livro lindo, poético. Eu não imaginava que o Valdir tinha essa veia tão boa de contar história. Eu sabia que ele era um grande teólogo, mas não sabia que ele era um grande poeta. E lendo, meditando, aprendendo, me veio a ideia de fazer uma música que registrasse um pouquinho do que fez sentido para mim. E aí nasceu a Sonha Criança, a gente tem cantado pelos lugares. E o Sonha Criança, ela tem um destaque sobre a vida em plenitude, né? Total. A vida em abundância. Sim. E uma das coisas mais bonitas que eu acho, assim, uma das coisas mais bonitas na visão mundial é que a nossa visão organizacional, né? Nossa visão é vida plena para cada criança ou para toda criança. Sensacional. Então, a gente não tem assim um sonho ou uma visão de que acabar com a pobreza, né? Ou tirar a criança da pobreza. A gente sabe que isso é o mínimo, né? A gente quer tirar ela ali, mas e acho que essa sua veia artística conseguiu retratar muito bem essa do Sonha Criança, né? Ou seja, uma criança que sonha, uma criança que pode superar, planejar, buscar o seu máximo potencial que Deus deu para ela, né? Foi essa... O resumo da música é Sonha Criança, porque o teu sonho é a força do viver. Né? Então dizer que a criança, quando ela alcança sua potencialidade, quando ela acredita que ela tem direito de fazer as coisas da sua fase e de que isso não é desperdício de tempo, que isso não é bobagem, que isso aí é a plenitude da existência dela, que nos conecta com a nossa própria plenitude da existência, foi muito legal. É uma música simples, mas eu acho que é uma música bonita e que tem alcançado o seu propósito, que é fazer as pessoas pensarem nisso. Uau, é tempo de brincar, é tempo de criar, é tempo de aprender, é tempo de crescer. Sonha, criança, sonha porque a gente sonha junto com você. E eu acho bonito essa parte do refrão, né? Sonha, crianças, porque a gente sonha junto com você. Eu acho muito poderoso, né? Sei lá, eu sou pai, você também é pai, né? Você é 3-1 pra você. Eu ganhei. Exato. Mas assim, é muito bonito isso, porque a gente acaba sonhando, né, com os nossos filhos e pensar na perspectiva de que a gente pode sonhar com as crianças mais vulneráveis também, acho que é algo muito, muito profundo. E o sensacional disso é que tem pelo menos 2 aplicações. Sonhar com a criança significa, eu vou entrar no seu sonho, eu vou sonhar com você, eu vou tentar viabilizar os sonhos que você tem. Isso é uma aplicação. Mas a outra, para mim, ainda é a mais potente, que é estar com a criança me lembra o caminho do meu próprio sonho. Então, sonhar com você é olhar para a criança, porque é muito natural, e eu sei que você já viveu isso várias vezes, a gente se surpreender com o coração da criança, mesmo em situação de vulnerabilidade. Como que ela pode pegar um pedaço de pano e transformar na boneca mais incrível? Ou pegar uma pedrinha, juntar com alguma outra coisa e fazer um brinquedo, né? A criança, ela não se limita na sua condição de miséria. Ela olha para tudo aquilo, claro que ela sofre, claro que ela tem sensibilidade, claro que ela entende que há uma dor ali. Mas a maneira como ela supera isso, a maneira como ela consegue tornar esse ambiente quase que como um jardim para a alma, é um convite para que nós façamos o mesmo, né? Vem brincar de novo, pai, vem brincar de novo, né? E o que eu acho bonito, Grulha, nessa jornada, é como você utilizou o dom que Deus te deu da arte, da poesia, para te conectar com a vida executiva e do trabalho, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque me chamou a atenção, eu nunca te falei isso, deixei para conversar um pouco com você aqui, que para mim, quando a gente convidou você para ser o líder de relacionamento com igrejas na visão mundial, primeiro que eu conhecia você, mas eu não tinha noção do coração, do Thiago. Mas a gente já fala sobre isso depois, porque é muito legal. Eu sempre digo que você é um cara muito especial. Mas o que me chamou a atenção? Que quando a gente te deu esse desafio de ser líder de relacionamento com igreja, a gente deu um desafio objetivo, certo? Sim. Concreto. Ou seja, Grulha, você pregar nas igrejas, falar da visão mundial nas igrejas, de alguma maneira mobilizar, encantar e convencer ou despertar o desejo das pessoas a fazerem parte da visão mundial, seja pela sua oração, seja pela sua doação, ou seja pelo seu tempo,
ou sua voz. Então você foi chamado para isso, que tem as estruturas dentro de uma organização, quase que uma empresa, certo? Sim. Onde eu quero chegar com tudo isso? O que me chamou a atenção desde que você chegou e a gente não conversou sobre isso? Que foi a maneira como a sua cabeça resolveu a narrativa para fazer isso, criando a música. Porque a música você criou quase nos primeiros, sei lá, 30 dias talvez você estava aqui na Visão Mundial, né? Foi bem no começo. E eu achei isso tão inconsciente e algo tão bonito e talvez uma coisa que Deus te deu para você ter ainda mais segurança nesse mundo novo, que eu quero que você conte, tipo, como é que é de você construir uma música que te dá uma narrativa, que te dá uma história, um fio que você puxa, que você sai por aí, na minha cabeça, assim, eu falei, o Grulha é gênio. Ele sai por aí falando da visão mundial e falando, sonha criança. Porque a gente sonha com você e convidando um monte de gente para sonhar com a criança. Pelo menos foi essa história que eu criei na minha cabeça. Não sei se foi assim, mas é um pouco do que eu vivi. Eu achei que foi um jeito para você conectar com esse universo de como ser artista, como ser pastor, porque você é pastor, e como ser um profissional também. Como é que essas coisas se conectam e se isso que eu te falei faz sentido? Porque eu falei, eu vou falar isso pro Grulha em algum momento, que eu falei, cara, ele criou uma arte para poder sustentar a parte executiva, ou a parte prática, vamos dizer assim, do trabalho. Eu não fiz essas considerações, não foi o caminho e o raciocínio que eu segui, mas o que eu tentei fazer, que eu acho que tem a ver com o que você está apresentando, é assim, eu precisei encontrar o meu jeito de falar. Como que eu vou comunicar? Como que eu vou apresentar para as pessoas essa relação que nós podemos ter com uma organização que é uma ponte direta, não com uma causa, que é mais do que uma causa, com uma realidade tão afetiva e tão importante para todo mundo. Quem não se preocupa com a criança? Quem não vê na criança o que a gente já foi e aquilo que a gente quer ser? A criança é muito louca por causa disso, né? A gente olha para ela e lembra do que nós fomos, porque a gente cresceu, mas como o nosso propósito é se tornar criança, então a gente vê também o que a gente gostaria de ser. Então, sim, eu peguei a visão mundial, que eu já tinha uma relação, que eu já conhecia, que eu já tinha servido de outras maneiras, e tentei colocar no mais profundo do meu coração para tentar entender como que agora o meu coração pode falar disso. E quando eu fui lá para o fundo do meu coração, eu cantei. Foi isso que aconteceu. Mais do que desenvolver um bom argumento, mais do que encontrar um jeito prático de falar, nasceu uma canção. E essa canção, antes de qualquer coisa, ela me convenceu. Antes de ser um instrumento para sensibilizar, para criar imagens, ela me convenceu que eu estava no lugar certo nesse momento da minha vida. Porque eu só consigo fazer música onde está meu coração. Senão a música não vem. Então, quando a música veio, quando ela nasceu assim tão espontaneamente, fazia um bom tempo que eu não compunha, falei, cara, eu estou no lugar que eu deveria estar. Caramba, é interessante isso eu não sabia. Você fazia tempo que você não compunha? Fazia depois, eu acho que a Sonha Criança, uma música que eu compus e que eu entendi que de fato ela significava algo, porque tem canções que você compõe que às vezes você fala, não ficou legal, não era bem o que eu queria dizer. Cara, pelo menos um ano. Caramba. Fazia muito tempo que eu não escrevia uma canção que tinha a ver com o que estava na minha alma, assim. Caramba. Então foi um jeito de Deus, como você gosta de usar, dar sinais. Então assim, eu consegui cantar. E não só consegui cantar, algo cantou em mim. Né? Eu não elaborei demais, eu não fiquei cansado tentando encontrar uma palavra ou outra. Não, eu li o livro e você fez uma lembrança muito boa, muito importante. Eu também tentei assimilar e internalizar a nossa filosofia, a nossa cultura, a nossa oração. E aí nasceu essa música. E uma coisa que eu comecei essa conversa dizendo que você foi uma das decisões e chegadas na visão mundial mais transformadoras. E por que eu falei isso? Não é só pelo fato da qualidade de quem você é, da qualidade do seu trabalho, mas eu acho que é um pouco do que você representa na visão mundial. A visão mundial é uma organização cristã.
Nós somos uma organização cristã não religiosa e não proselitista, mas nós somos uma organização com uma identidade cristã. E quando a gente trabalha com a igreja, eu lembro que numa das conversas a gente conversando, né? Eu falei para você assim, falei, cara, a gente não trabalha com a igreja porque é um mercado ou porque é uma estratégia, ou seja, a gente tem a gente trabalha com a igreja porque é quem a gente é. Sim. E eu acho que essa capacidade que você conseguiu trazer para a visão mundial de comunicar não só a nossa causa e a criança, que é o nosso foco, mas você conseguiu transmitir a nossa identidade. Porque eu acho que as pessoas se conectam hoje em dia não, né? Desde sempre, elas se conectam com aquilo que elas se identificam, né? E falando exatamente sobre identificação, sobre conexão, como é que foi para você vir agora trabalhar, né? Ter uma vocação, uma missão, mas um trabalho que não era o usual. Eu acho que você nunca tinha, né? Vamos dizer assim, foi o primeiro emprego nessa configuração, nesse modelo, né? Sim, para mim foi um desafio no começo, e um desafio porque eu sou totalmente inexperiente num ambiente como esse, assim, né? Várias pessoas que eu não conhecia, várias funções, várias hierarquias, expectativas, demandas, protocolos. Então, nada disso era comum para mim, né? Eu trabalhei um bom tempo da minha vida com o Baruch, um cantor que eu respeito muito, Leonardo Gonçalves e outros cantores. Trabalhei na igreja, que também tem as suas questões, assim, mais... não sei usar a expressão certa, assim, mais profissionais, né? Estruturais, institucionais. Boa, perfeito. Institucional, estrutural, mas muito diferente de um ambiente como esse, né? Cara, foi um desafio, mas graças a Deus, e aí eu sei que eu contei com muita benevolência, tanto sua quanto dos demais que estão sendo meus chefes, meus líderes, né? Eu acho que eu fui recebido com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo e com muita clareza. Então, vocês tiveram cuidado de repactuar coisas, vocês foram sacando as minhas inseguranças e vocês foram criando maneiras de lidar com isso. Eu sei que eu não fui, assim, privilegiado, vocês fazem isso com outros também. Mas hoje eu ainda tenho os desafios internos, porque é muito recente, fazer 7 meses, eu acho, aqui. Mas já estou à vontade, já consigo transitar pelos espaços sem achar que eu estou atrapalhando todo mundo, como no começo eu fazia. Eu não dava bom dia porque eu estava com medo de atrapalhar, eu não dava tchau porque eu estava com medo de atrapalhar. E agora não, agora eu converso de uma maneira leve com as pessoas, eu consigo entender mais ou menos bem o que cada um faz. E isso está enriquecendo a minha vida, porque ainda que na igreja, como nós falamos, também é institucional, as coisas não são tão divididas, não tem tanto compartimento quanto uma organização como essa, desse tamanho, né? Então, tem sido muito especial trabalhar na Visão Mundial. Ela me desafiou. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu me relaciono bem. Eu acho que eu tenho uma certa facilidade de conviver com as pessoas, mas eu não sou o cara intencional de ficar marcando café, vamos almoçar, puxando assunto. Eu sou muito na minha. E na Visão Mundial, na função que eu tô, é primordial fazer isso, né? Ligar para as pessoas. E não apenas para tentar conseguir algo delas. Não, é porque a Visão Mundial me colocou num lugar de cuidado também, de entender como que a gente pode servir, de entender como a gente pode se comunicar. E eu não tenho como entender a igreja sem conversar com a igreja. Eu não tenho como entender como a Visão Mundial pode se conectar com o pastor sem conversar com esse pastor, né? Então, isso desafiou muito a minha natureza, mas até agora tem sido uma experiência sensacional. Eu nunca imaginei que se eu desse 2 passos a mais, eu teria tantas outras relações saudáveis e legais. O quanto eu perdi de tempo ficando recuado demais. Então, eu aprendi que há um equilíbrio. Você não precisa ser o sem noção, o chatão. Você consegue ser uma pessoa que tem um pouquinho mais de inserção nos ambientes de uma forma propositiva, mas de uma forma agradável. Então tem sido muito legal. Grulha, e qual foi a sua maior surpresa positiva nesse ambiente Visão Mundial, na organização? E qual foi a sua surpresa positiva sendo mais protagonista
nas relações com outros pastores e igrejas. Protagonistas para você, vou te explicar, né, no sentido de você ter uma agenda aberta, conversada e fechada por você, no sentido de é o grulha, né? Eu diria que a minha maior surpresa foi a autonomia. Em que aspecto? Por mais que seja uma experiência que exige bastante de mim, entrar em contato com a igreja, né, pensar os modos e as formas que eu vou me apresentar naquela comunidade, quais são os vídeos que eu vou usar. Isso é um desafio? Mas foi muito legal saber que, pelo menos eu, na minha função, tinha autonomia para isso. Até agora, tudo pode mudar, né? Até agora não há uma grande pressão em relação a isso. Então, eu seleciono as denominações que eu tenho mais contato, eu converso com os pastores que têm mais abertura. Quando eu percebo que dá para pregar, eu prego. Se é para cantar, eu canto. Se é só para falar sobre a visão mundial, eu falo. E isso não demanda nada em relação à estrutura. A estrutura não me cobra isso. Ela não está exigindo que eu detalhe cada passo que eu dou. Ela, claro, quer o relatório, ela quer entender como que eu tenho me comportado nessas ações que eu tenho que fazer, mas há uma autonomia. Então, minha surpresa foi essa. Uma organização desse tamanho, a instituição tão forte, ela me deu autonomia para o meu trabalho. Isso foi uma surpresa. Eu esperava que isso fosse uma coisa mais assim, apertada, né? Agora, com os pastores, é engraçado o que eu vou falar. Por mais que eu seja uma pessoa que nasceu na Zona Leste, que frequenta ambientes muito simples, a minha maior surpresa de ser protagonista foi ser acessível para lugares que eu nunca estive. Então, eu estive em igrejas em nome da Visão Mundial muito mais simples do que eu já conheci na vida, assim. Eu fui em igrejas em lugares assim mais periféricos, numa intensidade que eu não conhecia. Porque aquela igreja ela não tem uma despesa comigo, ela não tem um custo, ela simplesmente abre a porta do coração. E a Visão Mundial, ela não vai só em igreja grande, ela não só procura igreja que tem estrutura, não, ela quer conversar com todas as igrejas. Então isso tem sido muito especial. Então hoje eu já trago comigo experiências, falas. Eu fui a uma igreja recentemente que após pregar, cantar, a alegria do povo de dizer assim, a gente sempre quis ter você aqui, mas a gente não achava caminhos para fazer isso. Falei, que legal! Alguém que já queria que eu estivesse lá, mas por questões de estrutura, de como eu trabalho, de quais são as formas para me agendar, nunca conseguiram. E hoje, pela Visão Mundial, eu estava lá. Então eu diria que o que mais me surpreendeu, porque eu não imaginava que isso ia acontecer, foi acessar lugares muito mais simples, pessoas com condições muito mais frágeis e todas elas muito abertas para escutar e tentar entender como que elas poderiam fazer parte desse movimento de cuidado com as crianças, as comunidades e as suas famílias. Encerrando assim a nossa conversa, se eu te perguntasse qual seria a sua oração e seu sonho para as crianças no Brasil, eu acho que a sua música Sonha Criança, acho que reflete isso. Mas hoje, qual seria a sua oração pela Visão Mundial, ou o sonho que você tem para a Visão Mundial, estando nela, ou o que vem aí? O meu maior sonho para a Visão Mundial, enquanto espaço de convívio, porque eu sei que a Visão Mundial é muito maior do que o escritório de São Paulo, né? A Visão Mundial está acontecendo em outros lugares aqui do Brasil, mas o recorte que eu posso falar de maneira mais sincera e direta seria esse escritório. A minha esperança é que as pessoas que estão aqui tenham uma experiência profunda com o Cristo. Não com a religião, não necessariamente com dogma, mas que todo mundo que tiver um contato direto com a Visão Mundial aqui nesse escritório, elas sintam a leveza de encontrar gente que serve gente, de encontrar gente que se preocupa com o outro, que escuta com atenção, que honra os vínculos, que não impõe, que não abusa. Minha esperança é essa, que as pessoas tenham esse contato com um ambiente, claro, um ambiente de trabalho, um ambiente com todas as coisas que fazem parte disso e está tudo certo, mas que elas saiam com alguma coisa a mais, assim. Trabalhar na Visão Mundial tinha alguma coisa a mais. Que na devocional, por exemplo, o foco da devocional não é proselitistas, o foco da devocional não é conquistar mais um adepto de uma denominação, de uma linha religiosa, não. É fazer as pessoas se olharem
se perceberem e entenderem o quanto elas são preciosas. Não só por aquilo que elas fazem, mas por aquilo que Deus faz através delas, né? Minha oração para a Visão Mundial é que no convívio que nós temos no dia a dia, as pessoas percebam que nós somos seguidores de Jesus. E nós demonstramos isso respeitando, amando e criando um ambiente onde todo mundo se sente enxergado, cuidado e respeitado. Amém. Cara, assim, Grulha, eu já te falei isso várias vezes hoje aqui, né? Mas muito obrigado, acho que pelo que você tem feito. Obrigado pela sua disposição. E obrigado pelo seu coração. As devocionais que a gente tem tido toda segunda-feira, 11 horas da manhã, tem sido exatamente esse espaço, ou essa tentativa, ou essa busca por construir isso. E obrigado por você ser esse defensor dessa visão, dessa ideia, não só para a visão mundial aqui em São Paulo, mas se conectando em outros lugares, até mesmo em outros países. Muito obrigado, cara. É um presente poder servir as crianças, servir a visão mundial junto com você. Obrigado pela confiança, obrigado pela paciência comigo. Vocês não imaginam a paciência que ele tem que ter, mas tem sido uma caminhada muito bonita. Pro meu coração, pelo menos, tem sido especial. Sim, obrigado. Valeu, irmão.